Olá, estamos nos aproximando do inverno e nós, como seres humanos, sentimos essa diferença. Então, mudamos os nossos hábitos em relação a roupas, a alimentação, a nossa saúde também muitas vezes é prejudicada. E com as nossas plantinhas, isso não poderia ser diferente. Elas também sentem as mudanças de estações, pois são seres vivos assim como nós. Então, quais são os cuidados que devemos tomar com nossos cactos e suculentas nesse período de inverno? Então, puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu resolvi abordar esse assunto, pois recebi alguns comentários de pessoas que tinham dúvidas aí dos cuidados que devem ser tomados, né, com nossos cactos e suculentas nesse período dessa estação que está se inicializando agora, que é o período outono e inverno. Bom, e a primeira dica então que eu venho trazer a vocês diz respeito ao ambiente onde a sua planta se encontra. Como vocês sabem, com as mudanças de estações, a posição do sol é alterada, mas as suas plantinhas não. Então você deve ficar atento a isso, pois uma plantinha que estava no sol pode já não estar mais. Para que suas plantinhas não venham ser prejudicadas, uma simples alteração dos locais onde estão os seus vasinhos pode ser fundamental para que elas se mantenham saudáveis. Como exemplo, aqui no meu jardim, no verão, pega sol em toda essa área aqui. O jardim inteiro pega sol. Agora, já no outono, vocês estão vendo como só essa pequena faixa aqui está pegando o sol. E isso deve diminuir ainda mais com a aproximação do inverno. E além disso, a quantidade de luz solar também é diminuída. Enquanto que no verão o sol começava a bater aqui por volta de umas 7h30, 8 horas da manhã, agora no inverno o sol começa a aparecer aqui no jardim por volta de umas 9h30, 10 horas da manhã, por causa da posição aqui que se encontra o meu jardim. E também, ao entardecer, o sol também se esconde mais cedo. Por volta de umas 5 horas, 5h30, já está tudo sombreado aqui. Enquanto que no verão, temos sol aí até às 6, 6h30 da tarde. Então, para você ver como a quantidade de sol já é bem menor agora nesse período. Então, o que eu precisei fazer aqui no meu jardim? Alguns vasinhos que estavam aqui da banda de cima aqui do jardim, eu passei tudo aqui para a parte de baixo, para que elas continuem a pegar esse sol. Se elas estivessem lá em cima, elas estariam pegando sombra o dia inteiro. Então eu trouxe muitos vasinhos, eu trouxe aqui para baixo. Pode ver que as plantas estão, a maioria acumuladas aqui para o lado de baixo. Com exceção de algumas suculentas que toleram mais a sombra, que eu deixei lá para cima. O restante, tudo eu deixei aqui na parte em que o sol está pegando. Então essa é uma primeira dica que eu queria trazer para vocês observarem se suas plantas ainda continuam pegando sol com a alteração da posição do sol em relação à estação do ano. Um outro aspecto importante para a manutenção de nossas plantas saudáveis é a rega. Nesse período, os cactos e suculentas entram num estágio de crescimento mais lento, ou se não, num estágio de dormência. Então, tanto a quantidade quanto a frequência das regas deve ser diminuída, pois as necessidades de suas plantinhas serão bem menores e reduzidas em relação ao período de primavera-verão. Vale lembrar que nesse período a rega deve ser feita somente quando o solo estiver bem sequinho. Então você pode estar verificando com o dedo mesmo. Você vê se a terra está bem sequinha, soltinha. Com o seu próprio dedo você pode estar fazendo isso. Que daí esse é o momento certo de você estar regando as suas plantinhas. E além disso, quando você for regar, procure jogar a água diretamente no solo. Evite de estar jogando água na sua planta, pois ela pode acumular em meio às pétalas, às folhas, e você às vezes não percebe. Isso então pode acabar sendo a causa de um futuro apodrecimento de sua suculenta. E para que isso então não venha a ocorrer, você pode estar optando também por fazer a rega através de imersão na água. Um outro fator que contribui para a permanência saudável de suas suculentas é a manutenção dos vasinhos. Ou seja, você está sempre limpando as folhinhas secas, né, removendo elas, removendo também os matinhos que estão sobre o seu vasinho, pois essas folhinhas secas podem vir a apodrecer, né, próximo à base aí da sua planta, que pode estar então prejudicando aí a sua plantinha futuramente. Bom, e nessa época do ano também é comum aumentar a incidência dos ventos.
E alguns tipos de suculentas são mais suscetíveis a estar quebrando as suas folhas, né, sobre essas rajadas, né, que podem estar pegando aí suas plantinhas. Então procure deixá-las em alguns locais mais abrigados, assim, que não peguem tanto vento, porque a recuperação delas nessa época do ano é bem mais demorada. Bom, e agora falando aí para as pessoas que moram em regiões mais frias aí do país, onde o frio é mais intenso, com ocorrência de geadas, procure sempre estar acompanhando, né, a previsão do tempo, e quando tiver realmente a previsão de um frio mais intenso, você esteja então colocando as suas plantinhas dentro de casa, em um local coberto, numa estufa fechada, para prevenir que ela não venha a sofrer aí algum tipo de congelamento, pois apesar de resistentes, muitos cactos suculentas não toleram as temperaturas muito baixas. Por isso que no começo do vídeo eu disse como é importante manter as nossas plantinhas pegando sol nessa época do ano. Aliás, nesse período é até apropriado você estar aumentando a incidência de luz solar sobre os seus cactos e suculentas. A utilização de algum tipo de cobertura no solo, no caso aqui eu utilizo pedrinhas, ajuda a manter o calor sobre a terra. Isso contribui para a manutenção saudável das raízes de suas plantas, enquanto que um solo exposto, como esse daqui, ele perde o calor muito rápido no período noturno e ele esfria então muito mais rápido do que um solo coberto. E isso pode vir então a prejudicar aí as suas plantinhas. Bom, e para finalizar, evite ao máximo fazer a troca de substrato, ou se não trocar as plantas de vasinhos nessa época do ano, pois como eu disse, esse é um período de descanso para as plantas. A maioria delas entra num estágio de dormência. Então é preferível que você esteja fazendo isso na primavera e verão, que é o período em que elas estão em pleno crescimento e se desenvolvendo. Isso vale também para a utilização de adubos e fertilizantes. Prefira fazer isso na primavera, quando as plantas estão em pleno desenvolvimento e precisando de mais nutrientes. Bom galera, mas acho que isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem pelos erros de filmagem, pelos cortes aí do vídeo. Se gostou, não esqueça aí de deixar o seu like. Esteja também compartilhando aí nas redes sociais. E se ainda não for um inscrito, inscreva-se agora e venha fazer parte aí da nossa família suculenta. Mas isso é tudo então, galera. Valeu!